Olá, boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição, começa agora com os seguintes destaques. O governo federal publica a lei de renegociação das dívidas dos estados e deixa de fora os de situação mais grave, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Prepare o bolso, viu? 2017 vem aí com aumento em tarifas públicas e reajuste de impostos. A gente explica como se preparar para o que vem por aí. O IBGE divulga novos números do desemprego. O último trimestre analisado bate recorde e o país já tem 12 milhões e 100 mil desocupados. Estudo da Fundação Oswaldo Cruz e da Universidade da Califórnia indica que danos neurológicos do vírus Zika são mais amplos do que se imagina. O país teve 200 mil casos notificados neste ano. 2016, ufa, que ano, hein? Na entrevista da semana, a gente perguntou para o filósofo Mário Sérgio Cortella como superar o que já passou e como se preparar para o que virá. Será que as coisas vão melhorar? Mais um adeus. Um dia depois da morte da filha, Carrie Fisher, a atriz e cantora Debbie Reynolds, sofre AVC e também perde a vida. Debbie foi imortalizada em filmes como Cantando na Chuva. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. A gente começa a edição de hoje falando do seu bolso. Reajustes, reajustes e mais reajustes. 2017 nem começou, mas olha, já causa dor de cabeça, viu? As contas de luz, telefone e IPTU vão ficar mais caros no ano que vem. Se já não estava fácil manter o orçamento equilibrado, se prepare. 2017 vai começar com contas ainda mais caras para o brasileiro. Só tá falta de dinheiro. Tem que colocar na ponta do lápis, senão aperta sim. Já vai começar 2017 apertada. A conta de luz deve aumentar 7,7% no próximo ano, conforme estimativa do Banco Central. Em São Paulo, o IPTU de 2017 vai ficar 6% mais caro em relação ao deste ano. No transporte público da capital, há um aceno tanto da Prefeitura quanto do governo do estado de tarifas congeladas. Mas ambos não escondem a possibilidade de tirar o dinheiro de outro lugar, como acabar com as gratuidades para pessoas com mais de 60 anos, pessoas com deficiência e estudantes de baixa renda. 3 cidades da Grande São Paulo, Guarulhos, Barueri e Osasco, já aumentaram os preços dos ônibus. Nos 3 casos, o reajuste foi acima da inflação. E nem a conta de telefone escapou. O preço deve subir 20% em janeiro para os usuários de telefonia móvel, usada hoje em 77 milhões e meio de linhas no país. Para o telefone fixo, o aumento deve ser de 13%. Todos esses aumentos, somados, diminuem o orçamento de todo mundo. O que a gente faz quando a gente está mais pobre? A gente começa a cortar gastos. Será que eu preciso ter 2 carros, um só não resolvo? Se eu só tenho um carro, será que eu preciso de carro? Será que meus filhos estão na escola boa? Será que não posso ir para uma escola mais barata? Telefone, será que eu preciso de um plano pós-pago? Será que um pré-pago não é melhor? E se o reajuste é inevitável, o jeito é relaxar e programar muito bem o orçamento. Saber que pagar à vista sempre é mais conveniente que pagar a prazo. Por quê? Porque geralmente o desconto dado para pagamentos à vista é maior do que se você aplicasse o dinheiro e com os juros você pagasse. Fazer um alerta aqui, essa situação que promete apertar o nosso orçamento em casa também vai comprometer as contas das entidades que prestam assistência e aí vai-se necessária a solidariedade. Dá para fazer uma boa ação hoje, sabia? Olha, termina hoje o prazo para doação do imposto de renda devido a instituições. O imposto de renda que você deve para o governo, você pode doar parte dele para instituições, como por exemplo o Fundo de Direitos da Criança e do Adolescente ou do Idoso. Quem explica para a gente é a repórter Evelyn Avancini. Boa tarde, Evelyn. Oi, Aldo, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, tem um detalhe importante nisso, viu? O contribuinte tem que fazer a declaração completa para poder fazer a doação. E quem explica isso para a gente é o João Paulo Cui, auditor fiscal da Receita. João Paulo, boa tarde. Como pode ser feita essa doação? O contribuinte que quiser fazer a doação com uso do benefício fiscal, ele precisa fazer diretamente ao fundo municipal da sua localidade. Ele não pode fazer isso diretamente à instituição, senão ele não terá direito ao incentivo fiscal. Então, ele deve buscar o fundo municipal da sua localidade. Aqui em São Paulo, por exemplo, existe um site da FUNCAD onde ele pode fazer a doação.
Quanto pode ser destinado às entidades? É importante salientar que o valor máximo que pode ser destinado com incentivo é 6% do imposto devido. Ou seja, é um imposto devido, não é um imposto a pagar ou a restituir. Significa dizer que, inclusive, quem tem imposto a restituir pode fazer a doação. Então, é 6% do imposto devido. O prazo termina hoje. Quem perder esse prazo pode fazer quando? Hoje é o último dia do expediente bancário. Quem perdeu o prazo para fazer hoje, ele pode fazer no ano que vem diretamente na declaração de ajuste. E com o detalhe de que na declaração de ajuste esse limite reduz para 3%. Ok, muito obrigada. Então, para fazer a doação aqui em São Paulo, é só acessar o site www.funcad.prefeitura.sp.gov.br. Aldo. Ok, Evelyn, obrigado pelas informações. Olha, agora a gente fala de saúde. Os danos neurológicos provocados pelo Zika vírus são mais amplos do que se imaginava, viu? Essa é a conclusão de uma pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz e a Universidade da Califórnia. Solange de Recife não planejava estar grávida em pleno verão. Agora faz de tudo para se proteger da Zika. Eu estou usando um repelente extra forte, né, que foi a recomendação da médica. E assim, manga comprida, calça, tênis fechado. Os estados do Nordeste ainda são aqueles com maior incidência da Zika e onde está a maioria dos casos de microcefalia causados pela infecção. Em São Paulo, Luana, grávida de 6 meses, faz de tudo para se prevenir. Eu uso mais o repelente, aí meu marido colocou tela na janela para evitar, né? Porque uma doença dessa é muito triste, né? O Ministério da Saúde estima que neste ano houve mais de 200 mil casos notificados de Zika vírus no Brasil. Quase 17 mil eram gestantes. De novembro do ano passado até novembro deste ano, foram confirmados quase 2.100 casos de microcefalia. Mais de 3 mil seguem em investigação, principalmente na região Nordeste. Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz e da Universidade da Califórnia comprovaram que os problemas causados pelo Zika vírus vão além da microcefalia e podem se manifestar após o nascimento, mesmo em crianças aparentemente saudáveis. Lesões no cérebro e na retina, surdez, calcificações cerebrais. São algumas das anomalias que podem se manifestar até o primeiro ano de vida do bebê infectado pelo Zika. A pesquisa revelou também que os danos aos fetos podem ocorrer ao longo de toda a gravidez. Para este cientista, um dos maiores especialistas em Zika do Brasil, a batalha contra a doença ainda está no começo. Nesse momento, entender melhor essa questão de como é que o vírus persiste no organismo das pessoas. A gente está acompanhando o vírus sendo excretado no sêmen de pessoas por meses, né? Essa questão também da definição da doença, né? Da descrição da doença, que a gente percebe que é uma síndrome extremamente complexa, que vai desde manifestações extremamente severas, levando ao aborto, quando a infecção acontece provavelmente muito cedo, durante a gravidez, até coisas extremamente leves e imperceptíveis. Isso é fundamental, cada um fazer a sua parte, né? Quer dizer, aquela água parada, tirar tudo e usar repelente sempre. Mudar de assunto, que tal começar o ano com um ambiente de trabalho de melhor qualidade? Dá uma olhadinha aí no seu local de trabalho. Quase metade dos escritórios em todo o mundo, incluindo o Brasil, não tem luz natural, muito menos plantas. Esse é o resultado de um estudo que mostra a importância da natureza para o dia a dia do funcionário. Ele fica mais feliz e criativo. Na frente, prazos apertados, cobranças, projetos. Ao lado, a inspiração para resolver todos os problemas. Um jardim. Eu preciso ter uma ideia agora. Você tá naquelas 4 paredes, você não vai conseguir de jeito nenhum. Vai para dar uma espairecida ali no quintal, vai dar uma volta. Fechar as portas de um escritório comercial, aprisionado em um edifício de uma grande avenida de São Paulo. Abrir outras portas em uma casa rodeada pela natureza. Já tem 2 anos que essa agência de publicidade se mudou. E mudou tanta coisa. Para a produtividade, sem dúvida, melhorou, porque você sai daquelas 6 paredes, as paredes laterais em cima e embaixo, que às vezes não tem nem luz no ambiente de trabalho. Aí você vem para um lugar aqui cheio de natureza, cheio de luz. Sabe aquele escritório frio, cinza? Nada mais improdutivo. Uma pesquisa feita em 16 países com 7.600 trabalhadores revela que quase metade deles não possui luz natural no ambiente de trabalho. 58% não tem plantas. O mesmo estudo mostra que um vaso, uma árvore, mais do que embelezar, inspiram.
aumentam a felicidade, a criatividade, a produtividade dos funcionários. A nossa evolução, ela basicamente foi em meio à natureza. Existem vários estudos que mostram que quando o ser humano está em contato com a natureza, existe um rebaixamento do cortisol, que é o hormônio do estresse. O estresse causa um estado mental em que você não consegue ser criativo. Quer produzir mais? Abrir a janela, olhar o sol, olhar a natureza, escutar os pássaros cantando e sentir prazer com isso. Olha, mais uma notícia preocupante em 2016, viu? O Brasil tem hoje 12 milhões e 100 mil desempregados. Segundo o IBGE, esse é o maior contingente da série histórica iniciada em 2012. O índice também foi recorde, 11,9% no trimestre de setembro a novembro. Para comparar, no mesmo período do ano passado, o índice ficou em 9%. Os piores setores foram indústria, construção, agricultura e pecuária. Ainda no noticiário nacional, 749 milhões de reais estão disponíveis nos bancos para quem tem direito ao abono salarial referente ao ano de 2014. Segundo o Ministério do Trabalho, mais de 900 mil pessoas que têm direito ao abono não fizeram o saque. O valor médio é de R$ 875. Quem tem o cartão Cidadão com senha ainda pode sacar amanhã nos caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal ou nas casas lotéricas. Para quem não tem conta corrente e precisa ir ao banco, o prazo termina hoje, o último dia de funcionamento dos bancos em 2016. Tem direito ao benefício quem trabalhou por pelo menos 30 dias em 2014 com carteira assinada e recebeu em média até 2 salários mínimos por mês. Alípio Rogério dos Santos e Ricardo Martins do Nascimento, que espancaram até a morte o vendedor ambulante Luiz Carlos Ruas numa estação do metrô em São Paulo na noite de Natal, já estão presos. A dupla foi reconhecida por 14 testemunhas. Alípio e Ricardo vão responder por homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima, e por lesão corporal contra um travesti e um homossexual que sobreviveram ao ataque e podem pegar até 30 anos de prisão. Moradores de 3 cidades da região metropolitana de São Paulo foram surpreendidos nesta quinta-feira com o anúncio de reajustes das passagens de ônibus acima da inflação. Em Guarulhos, a partir de hoje, a passagem passa de R$ 3,80 para R$ 4,50, aumento de 18,4%. Em Barueri, o reajuste foi de 10%, passando de R$ 3,80 para R$ 4,20. Em Osasco, o aumento de quase 11% vale a partir desta sexta-feira e a tarifa passa de R$ 3,80 para R$ 4,20. A inflação oficial dos últimos 12 meses foi de 7%. Uma das marcas desse ano que termina é o avanço das ações na justiça contra gestores públicos, contra os políticos. E aí surge uma situação inusitada. Comandar uma cidade de dentro da prisão. Pode parecer estranho, viu? Mas isso é possível. A Justiça Eleitoral vai precisar resolver a situação de vários prefeitos eleitos que estão presos ou foragidos. Em Osasco, na Grande São Paulo, o prefeito Rogério Lins, do PTN, foi diplomado por procuração, mas está preso. Ele e mais 13 vereadores da cidade são acusados de manter funcionários fantasmas num esquema que desviou 21 milhões dos cofres públicos. A gente não sabe quem é que vai assumir, né? Eu acho que é Ana Paula Rossi, né? A vice? Isso. Mas os moradores de Osasco não são os únicos que ainda não sabem de fato quem assumirá o comando do município. Em todo o país, há outros casos de prefeitos eleitos que respondem a processos na justiça, estão presos ou foragidos. Ainda em São Paulo, o prefeito eleito de Embu das Artes, Ney Santos, do PRB, está foragido, acusado de envolvimento com o tráfico de drogas. Em Presidente Bernardes, o prefeito eleito e o vice foram presos, soltos e diplomados. Os dois são acusados de coagir testemunhas no processo que respondem por crime eleitoral. O prefeito de Mulungu, no Ceará, preso e acusado de fraudes no transporte escolar, também conseguiu ser diplomado por procuração. Em Alagoas, foi a esposa do prefeito eleito de Santa Luzia, Edson Mendes, do PRB, que recebeu o diploma. Ele também está preso. A diplomação, que confirma a vitória nas urnas, não garante a posse no próximo dia 1º. A posse é um ato solene, jurídico, necessário, pessoal e intransferível. Não é possível tomar posse, por exemplo, por procuração. Mesmo se o eleito não comparecer no primeiro dia do ano na prefeitura, ele ainda poderá tomar posse em 2 situações.
As leis orgânicas permitem aos municípios criar uma data limite para que o eleito se apresente. Depois desse prazo, a Câmara declara vacância e perda de mandato. Se o vice estiver governando, assume definitivamente. Caso o vice também esteja impedido, assume o presidente da Câmara, que deverá chamar novas eleições. Se o prefeito que está preso ou foragido conseguir uma liminar na justiça, poderá tomar posse e governar de dentro da prisão. A lei assegura esse direito enquanto o prefeito não for condenado em última instância. Mas existe uma condição: o prefeito só pode governar se estiver preso no município onde foi eleito. As leis orgânicas dos municípios costumam exigir que o prefeito tenha seu domicílio dentro dos limites do próprio município. E o domicílio de quem está preso, ainda que cautelarmente, processualmente, é aquela instituição prisional. Uma palhaçada. Só falta a gente colocar a bolinha no nariz. Dona Verônica. O presidente Michel Temer vetou parcialmente o projeto de renegociação das dívidas dos estados com a União. Estados em situação crítica não terão ajuda. Michel Temer vai manter a renegociação dos estados, mas vetou o socorro aos mais endividados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O chamado Programa de Recuperação Fiscal previa que os estados em calamidade financeira teriam o pagamento da dívida congelado por até 3 anos. Para os demais, o pagamento dos débitos junto à União será feito em até 20 anos. O governo vai enviar ao Congresso um novo projeto para incluir as contrapartidas retiradas do texto aprovado na semana passada na Câmara dos Deputados, para exigir que os estados se comprometam com o ajuste fiscal, evitando o descontrole financeiro. Entre as medidas que o governo quer restaurar está o congelamento dos salários do funcionalismo, o aumento da contribuição previdenciária dos servidores de 11% para 14%, a proibição de contratações e a redução de incentivos tributários. O governo de São Paulo entregou hoje as chaves dos apartamentos construídos pela primeira parceria público-privada de habitação no país. Os apartamentos entregues são da primeira parceria público-privada da habitação do país, que prevê a construção de mais de 3.600 moradias no centro de São Paulo, voltadas para famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos e com financiamento subsidiado pelo governo do estado. O centro da capital concentra hoje 17% dos empregos da cidade. Esse é o primeiro prédio entregue, são 126 apartamentos aqui na rua São Caetano, super bem localizado. E todas as habitações no centro expandido, para trazer de volta as pessoas para morarem no centro. Na última entrevista da semana do ano, a gente foi ouvir rapidinho o filósofo Mário Sérgio Cortella. 2016 foi um ano difícil e 2017 não dá sinais claros de que será um ano diferente, apesar da gente torcer por isso. O professor Cortella fala do que foi e do que será e de como se preparar bem para o que virá por aí. Não haverá uma diminuição muito significativa da dificuldade. Nós estamos ainda num processo que é muito mais complexo. Nós não entramos numa crise de natureza econômica, do abalo político, com tanta facilidade. Portanto, é claro que nós não precisamos, de um lado, desanimar em excesso, mas também não podemos ficar iludidos. Portanto, não é uma visão nem que seja de natureza catastrofista, que tudo vai desabar, mas também não é triunfalista de imaginar que nós já estamos navegando em águas mais calmas. Eu gostaria que assim não fosse, esse é o desejo. Mas o desejo nem sempre ele coincide com essa condição de realidade. Por isso, 2016 trouxe, sim, muita turbulência, é necessário. Não se cura nada sem febre em alguns campos, mas, por outro lado, o indicador que a gente tem de um ano que está terminando é que não será assim tão leve como a gente gostaria que fosse. Uma das melhores coisas que a gente pode fazer quando vai enfrentar algo que continua difícil é dar uma suspirada, isto é, soltar o ar, mas aí dar uma inspirada, colocar o pulmão cheio de vitalidade, cheio de esperança. Sabe que a palavra esperança ela está ligada a um termo no latim que é expes, que está ligado a hálito, está ligado a espirro, está ligado à ideia daquilo que nos alimenta de vitalidade. Por isso, claro, o Réveillon ele faz com que a gente consiga colocar novos projetos. É preciso, sem ilusão, sem tolice, ter um otimismo crítico em relação ao que virá, mas, como diz uma antiga frase, os ausentes nunca têm razão. Por isso, alguém que se omita em relação ao futuro que deseja, não o terá.
A seguir, no fim do mandato, o presidente norte-americano Barack Obama sobe o tom contra a Rússia e contra Israel. E mais, a despedida da atriz e cantora Debbie Reynolds, que morreu um dia depois da filha, Carrie Fisher. A gente volta já. No fim do mandato, o presidente norte-americano Barack Obama compra a briga contra a Rússia e contra Israel. E mais um passo rumo à paz na Colômbia. Confira aí as principais notícias pelo mundo. O Congresso colombiano aprovou uma lei de anistia considerada um passo importante para a consolidação do plano de paz com as Farc. Ela prevê tratamento jurídico especial, anistia e indultos a participantes da guerrilha acusados de crimes políticos, mas não poupa os crimes contra a humanidade. Foram 69 votos a 0, dias depois de também ter sido aprovado por unanimidade na Câmara dos Representantes. Essa lei é parte importante do processo de paz costurado no dia 24 de novembro pelo governo de Juan Manuel Santos e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. O governo espera que quase 6 mil combatentes entreguem suas armas. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, prepara uma série de medidas contra a Rússia por um suposto roubo de informações que podem ter beneficiado a eleição de Donald Trump para a Casa Branca. Recentemente, a CIA afirmou que hackers russos vazaram e-mails do Partido Democrata da então candidata Hillary Clinton que influenciaram na escolha do republicano. A agência de inteligência dos Estados Unidos foi enfática em dizer que o ataque cibernético aconteceu a mando do presidente russo Vladimir Putin. As sanções, que devem ser anunciadas hoje, vão de bloqueios econômicos à censura diplomática. O governo russo já declarou que qualquer uma dessas retaliações pode se voltar contra Washington. O presidente eleito, Donald Trump, também se manifestou e disse que é hora de seguir a vida. O secretário de Estado norte-americano, John Kerry, afirmou que a abstenção do país em votação na ONU contra os assentamentos judaicos em território palestino é o único caminho para a criação de 2 estados e a única forma de se chegar à paz na região. A declaração causou uma forte reação israelense. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que o discurso foi tendencioso contra Israel e que não precisa receber lições de dirigentes estrangeiros. Já o presidente palestino Mahmoud Abbas disse em carta lida por um representante estar disposto a retomar as negociações de paz caso Israel cesse a colonização em território ocupado. O texto da ONU foi aprovado na sexta-feira passada com 15 votos a favor e apenas a abstenção norte-americana e exige que os assentamentos parem imediatamente. Agora a gente mostra para você um robô gigante, bem parecido com aqueles do filme Avatar. Ele deu os primeiros passos na Coreia do Sul. Essa super máquina de 4 metros de altura é o primeiro modelo bípede tripulado do mundo. Pelo menos é o que diz a fabricante sul-coreana. O presidente da empresa explica que Method 2 foi criado para ser usado em áreas perigosas, na indústria e na construção, onde o homem não pode ir sem proteção. A semelhança com os robôs militares do filme de ficção científica Avatar não é mera coincidência. O projetista do Method 2 trabalhou em filmes de Hollywood como Robocop e O Exterminador do Futuro. Hasta la vista, baby. A empresa acredita que, após alguns ajustes, poderá lançar a máquina no ano que vem, no valor de 8 milhões de dólares. Se de fato o robozão vai ser útil, aí só o tempo dirá. Morreu aos 84 anos, vítima de um derrame, a atriz Debbie Reynolds. Ela que ficou marcada pelo papel que fez no musical Cantando na Chuva, morreu um dia depois da filha dela, também a atriz Carrie Fisher. Debbie Reynolds conheceu sucesso em 1952 com o musical Cantando na Chuva, em que atuava ao lado de Gene Kelly. Em 1955, Debbie fez dupla com ninguém menos que Frank Sinatra no filme Armadilha Amorosa. Ela foi indicada ao Oscar em 1965 como a protagonista de A Inconquistável Molly. Considerada uma das maiores cantoras norte-americanas dos anos 1950, Debbie casou com o também cantor Ed Fisher, com quem teve 2 filhos, Todd e Carrie. Em 1959, ela se divorciou de Ed depois que soube que ele tinha um caso com a também atriz Elizabeth Taylor. Debbie sofreu um acidente vascular cerebral logo depois da morte da sua filha Carrie Fisher.
Que ano, hein, minha gente? Faltam 2 dias ainda. O Jornal da Cultura, a primeira edição, fica por aqui. Agora você acompanha o JC Debate. Espero você amanhã aqui ao meio-dia, a última sexta-feira do ano. Até lá.